Oi, paixões, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, gente, hoje a gente vai começar o nosso próximo assunto, que ele é basicamente uma continuação do que a gente tinha visto na última aula. Na última aula a gente falou sobre lançamento vertical, né? Onde a gente calculou tempo de subida, tempo de queda e altura máxima. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente tinha feito antes, com um diferencial. Qual que é o diferencial? Diferencial que antes da gente calcular tempo de subida, tempo de queda e altura máxima, eu vou ter que calcular outra coisa chamada componentes, tá? Eu vou ter que calcular as componentes do vetor velocidade. Opa, vetor é. Então a primeira vez que vocês vão ouvir essa palavra sobre vetor. E a gente só vai fazer a decomposição desse vetor. Beleza? Vamos lá então? Então, senhores, antes de eu começar, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Sou professor de física, a matéria mais linda, mais maravilhosa, mais perfeita desse mundo. Então, gente, olha só, o que a gente vai falar? Então, primeiro, antes da gente começar a falar de tempo de subida, tempo de queda, altura máxima e alcance, são as 4 coisas que a gente vai poder calcular, tá? Eu vou falar com vocês sobre a decomposição vetorial. Eduardo, o que é isso? É escrever uma grandeza, essa grandeza a gente chama de vetor, escrever um número, tá? Nos eixos x e y. Como assim? Posso fazer aqui para vocês terem uma ideia? Então, olha só, seria mais ou menos assim. Aqui eu tenho o eixo y e aqui eu tenho o eixo x. Então, eixo y, eixo x. Daí eu vou ter o meu vetor, tá? Um vetor qualquer, vou colocar como A. Beleza? Vou ter aqui o vetor A. O que eu quero? Eu quero escrever esse vetor, ele vai ser orientado com um certo ângulo, vou colocar aqui para vocês o ângulo, com um certo ângulo alfa, beleza? E esse ângulo, esse vetor, eu vou poder escrever ele nos eixos x e y. Como assim, Eduardo? Como é que eu posso escrever esse vetor? Só vou arrumar aqui o ângulo, que eu acho que o verde vocês não conseguem ver direitinho, tá? Então, vou colocar aqui de vermelho, fica mais fácil de visualizar. O que eu vou fazer? Eu vou escrever esse vetor nos eixos x e y. Para isso, eu vou fazer uma coisa chamada projeção ortogonal. Uma sombra, beleza? Uma sombra. Então, eu vou fazer aqui a sombra do vetor A no eixo x. E eu vou fazer essa mesma sombra do vetor A no eixo y. Daí eu vou apagar só para ficar bonitinho, tá? Só para a gente colocar bem colorido para ficar bonito. Então, ó, aí eu vou ter o vetor A no eixo y. Coloquei de roxo, vou chamar de AY. E eu vou escrever o vetor A no eixo x. Eduardo, para que a gente faz isso? Por incrível que pareça, a gente só faz isso aqui para facilitar o cálculo. Antes que eu me esqueça. Quando eu coloquei aqui o vetor A, eu coloquei uma setinha para a direita. Eduardo, por que eu coloquei essa setinha para a direita? Ela sempre vai aparecer? Ela sempre vai aparecer se a grandeza for vetorial. Então, toda vez que a gente tiver uma grandeza vetorial, beleza? Ela vai ter essa setinha para a direita, beleza? E é sempre para a direita, tá? Nunca ela vai estar para a esquerda. Por favor, pelo amor de Deus. Então, ó, o que eu estou fazendo então? Eu vou escrever o meu vetor A no eixo x e eu vou escrever o meu vetor A no eixo y. Com um certo ângulo, 90% das vezes esse ângulo vai estar com a horizontal, beleza? Eduardo, e como é que eu vou escrever? Você vai escrever assim, olha que bonito. Quem que é o vetor A no eixo y? É o vetor A vezes o seno do ângulo. E quem que é o vetor A
no eixo X. É o A vezes o cosseno do ângulo. Eduardo, vamos lá. Eu já ouvi falar, eu já sei que em física tem macete para tudo. Beleza? Não tem? Então vamos calcular o macete. Eduardo, como é que seria o macete? Então olha que bonito. Entre o vetor A e o AX tem ângulo desenhado? Se entre A e AX tem ângulo desenhado, então no AX vai ser com o ângulo. Entre o A e o AX tem ângulo desenhado? Com o ângulo. Entre o A e o AY tem ângulo desenhado? Não. Uai. Se não tem ângulo, vai ser sem o ângulo. Só para a gente lembrar. Então, quando tiver o ângulo desenhado, é com o ângulo. Então, no AX é com o ângulo. E no AY vai ser sem o ângulo. Beleza? Então, não esquece. Eduardo, beleza, tá, bonito. Bonito. Mas agora, como é que eu vou usar isso no cálculo? Ah, exatamente onde eu queria chegar. Quando é que eu vou usar isso no cálculo? Então, quando é que você vai usar isso? Você vai usar isso toda e qualquer vez que a sua velocidade não estiver na vertical. Então, por exemplo, eu coloco aqui minha velocidade inicial, beleza? Vou colocar a setinha para a direita, porque é um vetor. Vamos falar que ela vale 20 metros por segundo. E ela faz um certo ângulo alfa com a horizontal. Então, só por ele dar esse ângulo alfa, eu posso calcular o AX e o AY. Então, quem que seria o AX? Seria o vetor velocidade inicial. Quem seria o VX, né? Desculpa. Quem que seria o VX? Vetor velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Eduardo, mas quanto é que vale o cosseno e o seno? Vou colocar. Pode ser daquela tabelinha de 30, 45, 60. Daqui a pouco a gente mostra ela. Beleza? Mas pode ser um valor qualquer. Então vamos supor que o seno do ângulo seja 0,6 e o cosseno do ângulo seja 0,8. Beleza? Então, nesse caso, quanto é que seria o Vx? Então, o Vx é igual a velocidade inicial, 20. Cosseno do ângulo, 0,8. 20 vezes 0,8 deu 16 metros por segundo. E como é que eu calcularia o Vy? Seria velocidade inicial vezes o seno do ângulo. Ou seja, o Vy vai ser 20 vezes 0,6. Deu 12 metros por segundo. Beleza? Então, a parte difícil é essa. A parte difícil é saber o quê? Que é o seno e cosseno. É só calcular isso. Essa é toda a parte difícil que a gente vai ter. Mas a gente não pode esquecer que eu tenho certos ângulos. Eu tenho uma tabelinha com os ângulos já formados. Lembra lá da tabelinha? Vamos construir ela aqui? Rapidinho. Então eu tenho os ângulos. Só colocar aqui, porque aqui é seno e cosseno. Então aqui eu tenho seno, cosseno e tangente. Aí eu tenho 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aí tem aquela musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos divididos por 2.
tira a raiz do 2 e do 3. A tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1. Raiz de 3. Beleza? Então, se eu quiser saber o seno, o cosseno de 30, 45 ou 60, beleza? Eu tenho aqui na minha tabelinha. Tá bom, Eduardo. Feito isso, então a primeira coisa que eu tenho que saber é a decomposição vetorial. Para quê? Qual que é mesmo o assunto que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar hoje, beleza? Agora a gente vai começar a nossa aula propriamente dita. Inicialmente eu só queria que vocês entendessem. Nosso conteúdo é lançamento, oblíquo, beleza? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, do lançamento oblíquo é o quê? É você chutar uma bola, é você arremessar alguma coisa, beleza? Ele vai fazer uma trajetória. A trajetória dele, do lançamento oblíquo, é um arco de parábola, beleza? Em que eu posso calcular algumas coisas. Eu posso calcular a altura máxima. Vou colocar até de vermelho aqui, ó. Lá no ponto mais alto da trajetória. Eu posso calcular a altura máxima. Eu posso calcular aqui à esquerda o tempo de subida, à direita o tempo de queda. Nesse caso, os dois têm o mesmo valor, beleza? E eu posso calcular uma coisa que a gente não tinha feito ainda. Deixa eu só mudar a cor para ficar didático, tá? Para ficar bem bonito. E eu posso calcular uma coisa que a gente não tinha feito ainda, que é o alcance. Que é o quê? Eu vou jogar alguma coisa e eu quero saber aonde que ela vai cair. Beleza? O alcance seria isso. Mas antes de eu começar a calcular tempo de subida, tempo de queda e alcance e altura máxima, eu tenho que saber a decomposição do vetor. Então eu tenho que saber calcular o Vx e o Vy. Tanto faz se ele me der os ângulos, ou se ele me der já o valor do seno e do cosseno, ou ele me der um ângulo 30, 45, 60. Sempre vai ser isso, o ângulo propriamente dito, ou 30, 45 e 60. Beleza? Certinho? Normalmente vai ser assim. Aí, Eduardo, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer para calcular cada um desses? Gente, tempo de subida, tempo de queda e altura máxima não vai mudar a fórmula. Então eu vou apagar ali no começo, tá? Então, tempo de subida, tempo de queda e altura máxima não vai mudar a fórmula. Beleza? Então eu vou apagar aqui a primeira parte. A única coisa que vai diferenciar do que a gente tinha na última aula é que em vez de eu usar velocidade inicial, eu vou usar Vy. Eu vou usar esse valor do Vy. Então eu vou mostrar para vocês como é que calcula, beleza? Daí eu vou resolver para vocês um exemplo de como é que calcular cada uma das coisas. Então a gente já calculou a velocidade. E agora eu preciso mostrar para vocês como é que eu calculo o tempo de subida, o tempo de queda e a altura máxima. Beleza? Vamos colocar então. Então lá do nosso... Na verdade, vou colocar até aqui. Como é que calculo tempo de subida? É o Vy sobre G. Como é que calculo o tempo de queda? Ao quadrado é 2 vezes a altura máxima sobre G. E como é que eu calculo a altura máxima? Vai ser Vy
ao quadrado sobre 2g. Então, ó, essas três fórmulas que a gente tinha usado lá no lançamento vertical não vão mudar. Então, o tempo de subida continua sendo v sobre g. Tempo de queda continua sendo 2 vezes a altura máxima sobre g, tempo de queda ao quadrado, né? E a altura máxima vai ser velocidade ao quadrado sobre 2g. Essas fórmulas não vão mudar. Beleza? Elas não vão mudar. Então, continuando nosso exemplo. Nosso exemplo, olha só que bonito. Então, se eu quiser calcular o tempo, então vamos calcular aqui, ó. Então, continuando nosso exemplo, eu estou falando para vocês que eu estou lançando com a velocidade 20 sob um ângulo alfa, cujo seno vale 0,6, o cosseno vale 0,8, já calculei o Vx, já calculei o Vy. Então, apareceu um lançamento oblíquo, calcula o Vx e Vy. De cara. Depois, o que você vai fazer? Você vai calcular. Então, primeiro, segundo. Terceira coisa que você vai fazer. Tempo de subida. Como é que calcula o tempo de subida? É o Vy. Vy é 12. Então, você vai pegar 12 e dividir pela gravidade, que é 10. 12 dividido por 10 dá 1,2 segundos. Quarto, tempo de queda. Preciso calcular? Não. Não preciso. Eduardo, por que eu não preciso? Porque nesse caso, o tempo de subida é igual ao tempo de queda. Daí o tempo de queda também é 1,2 segundos. Quinta coisa que você vai fazer, somos dois. Eu quero o tempo total. Tempo total é quem? É o tempo de subida mais o tempo de queda. Então, o tempo total vai ser 1,2 mais 1,2, 2,4 segundos. Bacana, Eduardo. Quinta coisa que eu tenho que calcular. Vou mudar a cor, tá? Tá muito azul. Sexta coisa que eu tenho que calcular. Qual que é? Altura máxima. Vai ser quem? 12 ao quadrado sobre 2 vezes 10. 12 ao quadrado é 144. Então, 144 dividido por 20, a sua altura máxima, 144 dividido por 20, dá 14,4 dividido por 2, 7,2 metros. Então, achei. Olha que bonito. Achei tempo de subida, 1,2. Tempo de queda, 1,2. Tempo total, 2,4. E achei a altura máxima, 7,2 metros. Eduardo, ali só falta o alcance. O alcance é a coisa diferente que nós temos do que a gente tinha trabalhado na última aula. Beleza? Vou apagar aqui para vocês a tabelinha. Não, vou apagar tudo aqui. Aí eu vou usar o Vx, que é 16. Tá? Então a primeira coisa que eu vou anotar é o Vx lá em cima, tá bom? Ó, pra gente não esquecer que o Vx é 16. Daí, então para calcular o alcance, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular, vou fazer Deus. Deus vê tudo. Só isso. A coisa mais difícil de calcular o alcance é essa. Mentira, a parte difícil de calcular o alcance é calcular o tempo total. Então, para calcular a sétima coisa e última que você vai ter que fazer para todos os exercícios, a sétima coisa é o alcance. Alcance, você vai fazer como? Vou colocar aqui de outra cor para ficar didático. Ó, alcance, Deus vê tudo. Distância igual a velocidade vezes o tempo. Só que o tempo é total. Beleza? Então, nesse caso eu tenho que o Vx foi 16. E o tempo total
2,4. Beleza? Ou seja, a distância vai ser 16 vezes 2,4. Distância vai dar 32, 0,4 vezes 16. Dá 6,4. Beleza? Mais 32 deu 36,4 metros. Então, por exemplo, se você vai chutar uma bola, certo? Com um determinado ângulo alfa, beleza? Cujo seno vale 0,6 e o cosseno vale 0,8, com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, essa bola vai demorar 1 segundo e 1,2 segundos para subir, 1,2 segundos para cair, beleza? Vai atingir a altura máxima de 7,2 metros e o alcance, você vai chutar daqui, ele vai cair lá na frente a pouco mais de 36 metros de você. 36 metros e 40 centímetros. Beleza? Certinho? Gente, essa é a parte mais difícil que tem que fazer. Tá? Mentira. A parte difícil é calcular o Vx e o Vy. Vx é sempre cosseno e o Vy é sempre seno. Beleza? Certinho? Se você olhar lá no nosso material de apoio, é um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais complementar. Tá? Então ele vai falar, por exemplo, que na vertical você tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Por isso que a gente vai calcular tempo de subida, tempo de queda e altura máxima. Tá? E na horizontal, você vai ter um movimento retilíneo uniforme. Por isso que você usa que Deus vê tudo. Tá? Mas se você não quiser saber isso, não tem problema. Tá? Eu acho importante você saber que na vertical você tem um movimento com aceleração e na horizontal você tem um movimento livre de aceleração. Porque a gravidade ela sempre aponta para baixo. Deixa eu desenhar a gravidade aqui pra gente, de laranja. Então lá no meu lançamento oblíquo, a gravidade é sempre vertical, orientada para baixo. Beleza? Certinho? Então, gente, o diferencial que a gente tinha do lançamento vertical é, primeiro, eu tenho que calcular o Vx e o Vy, tá? Então eu tenho que calcular o Vx e o Vy. Vx é o valor vezes o seno, Vy é o valor vezes o cosseno. Daí você tem que calcular também aqui a mais o alcance, certo? Lógico, vai ter questão que ele só vai pedir as componentes Vx, Vy. Vai ter exercício que ele vai pedir somente o tempo de subida. Então você vai ter que achar o Vy para achar o tempo de subida. Vai ter exercício que ele só vai te pedir o tempo de queda. Aí você pode ser esperto. Beleza? Ou você calcula o tempo de subida ou calcula o tempo de queda, tanto faz. Tá? Só que quando ele te der o tempo de queda, ele já vai te dar a altura máxima. Então ele vai lançar da altura máxima para cair no chão. Por exemplo, se ele estiver lançando de um avião. Então o avião lança uma caixa, beleza? Sem atrito. Então ele já vai sair da altura máxima, ele vai cair só com um arco de parábola. Aí você vai ter que calcular o tempo de queda com 2 vezes a altura máxima sobre G. Beleza? Aí você vai ter que calcular o alcance. Mas aí ele tem que dar a velocidade do avião. Velocidade do avião é o Vx, por exemplo. Tá? Ele pode pedir para calcular só a altura máxima. Então ele dá lá velocidade, dá o ângulo, por exemplo, vamos supor que o ângulo seja de 30 graus. Velocidade 40 metros por segundo. Beleza? O ângulo de 30 graus. Sendo de 30, 1 sobre 2. Você vai calcular o Vy. Beleza? Calculou o Vy, substitui na fórmula.
Beleza? O VY, nesse caso, se eu não me engano, fica 40 vezes 1 sobre 2, dá 20. Então, se calcularia 20 ao quadrado sobre 2 vezes 10, que é 20. A altura máxima daria 20 metros. E assim por diante. Tá? O mais difícil de todos é calcular o alcance. Mentira, né? Não. Calcular o alcance é o mais fácil, beleza? Só pegar o Vx, que seria o quê? A velocidade na horizontal. Velocidade do avião, velocidade com que o Vx mesmo que você vai calcular quando você começar o exercício e assim por diante. Beleza? Toma cuidado com o exercício que ele pede para calcular somente o alcance. Você só calcula o alcance se você tiver o tempo total. Beleza? Então, de qualquer forma, você vai ter que calcular o Vx e o Vy, calcular o tempo de subida, dobra ele, que é o tempo total, beleza? E multiplica pelo Vx. Certo? Então, gente, nosso conteúdo de lançamento oblíquo é esse. Espero que vocês consigam tranquilamente resolver os exercícios. Quem não conseguir, manda a dúvida lá pra gente, beleza? Vou disponibilizar para vocês mais uma atividadezinha lá na plataforma. E façam com calma, beleza? Certinho? Então, gente, muito obrigado pela aula de hoje, pela atenção de vocês. Que Deus abençoe a todos, tá? Foi uma honra estar com vocês. Felizmente, nosso tempo aqui chegou ao fim. Mas, se Deus quiser, estaremos aqui novamente no próximo encontro. Beleza? Tchau, tchau, gente.